Anteriormente em The Walking Dead, Rick e seu grupo finalmente encontraram um lar seguro dentro de uma prisão. Lá, eles conhecem 4 prisioneiros sobreviventes que passam a viver com eles. Rick volta à fazenda para buscar Herschel e sua família, e todos se unem novamente. Mas a paz dura pouco. A filha de Tyrese, Julie, é morta acidentalmente pelo namorado, Chris, que acaba sendo morto por Tyrese em um acesso de fúria. Logo depois, Rick descobre uma verdade assustadora. Todos os mortos voltam como zumbis, mesmo sem serem mordidos. Ele volta ao túmulo de Shane e o encontra transformado. Enquanto isso, Herschel procura desesperado por suas filhas dentro da prisão, mas as encontra brutalmente assassinadas. O culpado é Thomas, um dos prisioneiros. Ele tenta atacar Andrea, mas Rick intervém e o impede, decidindo impor uma nova regra. Quem matar, morre. Antes que Rick possa cumprir a sentença, Thomas é morto por Maggie. Quando o grupo tenta se recuperar, Dexter e Andrew, outros prisioneiros, aparecem armados, prontos para expulsar Rick e tomar o controle da prisão. Será que Rick vai ceder? Ou lutar para proteger sua família? É o que veremos neste vídeo. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Agora sim, meu nobre, vamos para a história. A história se inicia com uma mulher encapuzada caminhando por campos infestados de zumbis. Atrás dela, 2 mortos-vivos seguem acorrentados, sem braços, sem mandíbulas, sombras do que um dia foram. Enquanto avança pela estrada, a mulher avista uma carroça conduzida por Otis, carregando suprimentos e puxada por cavalos. A cena desperta seu interesse. De repente, um caminhante se aproxima. Num movimento rápido e preciso, ela desembainha uma katana e decapita a criatura com um único golpe. Sem demonstrar emoção, continua sua jornada, agora seguindo na direção da carroça de Otis. Enquanto isso, na prisão, Dexter mantém Rick sob a mira de sua arma. Patrícia tenta detê-lo, lembrando-o da promessa de que não mataria ninguém. Rick, tenso, pede que Laurie leve as crianças para dentro do presídio, em segurança. Mas Dexter não permite. Todos continuam sob sua vigilância. Axel, um dos detentos, tenta intervir. Ele afirma que os recém-chegados são boas pessoas e que prender Dexter após a morte de Rachel e Suzy foi uma decisão necessária. Mas o homem, enfurecido, rebate dizendo que se Axel está do lado deles, pode partir junto com o grupo. Dexter havia conseguido suas armas no bloco A, mas um erro fatal aconteceu. A porta daquele setor ficou aberta. Em instantes, uma horda de zumbis invade o pátio. Tyrese joga uma arma para Rick, e mesmo contra a vontade de Dexter, todos se unem. Não há espaço para rivalidades diante da morte. Rick, Tyrese, Glenn, Andrea, Herschel, Andrew e Dale se posicionam e começam a atirar, tentando conter a invasão. Do lado de fora, Otis chega bem a tempo de presenciar o caos. Ele tenta ajudar, mas é rapidamente cercado. Prestes a ser dominado pelos mortos, é salvo pela mulher misteriosa. Ela surge do nada, movendo sua espada com precisão letal, abrindo caminho entre as criaturas enquanto Otis corre para se abrigar atrás da carroça. Dentro da prisão, o tiroteio se intensifica. O grupo consegue conter boa parte dos zumbis, mas no meio do confronto, um caminhante se aproxima perigosamente de Dexter. Rick reage por instinto e atira, salvando-o. Dexter, porém, encara Rick e diz friamente que aquilo não muda nada, que se Rick fosse inteligente, teria deixado que o devorassem. Rick fica em silêncio, pensativo, enquanto o último dos zumbis cai morto. Então, um disparo ecoa. A bala atravessa a cabeça de Dexter, matando-o instantaneamente. Patrícia e Andrew choram, atordoados. Rick afirma que ele deve ter sido atingido por engano durante o tiroteio, mas a verdade é outra. Foi Rick quem atirou. Sem alternativas, Andrew abaixa a arma e se rende. Do lado de fora, Otis, ainda escondido, observa a mulher se aproximar. Ela retira o capuz, revelando o rosto firme e determinado. Seu nome é Michonne. Em agradecimento por ter salvado sua vida, Otis convida a mulher encapuzada para entrar na prisão. Rick permite a entrada após ouvir o que havia acontecido. A presença da mulher, porém, causa desconforto. Ela traz 2 zumbis acorrentados. Com calma, explica que eram seu namorado e o melhor amigo dele, e que andar com eles a ajudava a se proteger. Mas ali dentro, já não precisava mais disso. Sem hesitar, Michonne corta as cabeças dos mortos e encerra o vínculo com o passado. Por segurança,
Rick ordena que ela entregue a espada e passe as noites trancada em uma cela. Ela aceita, enquanto Andrew aproveita a distração e foge. À noite, Tyrese tranca Michonne e depois confronta Rick, dizendo saber que ele matou Dexter, e que talvez seja a hora de repensar a regra: se você mata, você morre. Rick concorda em silêncio. Na manhã seguinte, zumbis se acumulam nas cercas. Glenn e Maggie usam uma engenhosa arma com lâminas para eliminá-los com segurança. Mais tarde, Andrea reúne todos no refeitório e propõe o uso de uniformes de presidiário, práticos, laváveis e adaptáveis, algo que ela mesma se oferece para costurar. Lori, grávida e abatida, não comparece. Sente-se sufocada por estar presa enquanto os mortos caminham livres lá fora. Após a reunião, o grupo se dispersa. Otis rejeita Patrícia, dizendo que, para ele, ela está morta. Glenn e Maggie trocam palavras de carinho, Andrea brinca com Dale sobre seu velho chapéu, e no ginásio, Tyrese e Carol são surpreendidos por Michonne, que apenas pergunta se há algum lugar onde possa se exercitar. Tyrese mostra a Michonne a academia improvisada da prisão, acompanhado por Carol. Enquanto ela se prepara para treinar, Tyrese tenta conversar, perguntando se ela está gostando dali. Michonne responde que sim. No meio da conversa, Michonne o reconhece. Ele jogava pelos Falcons, time de futebol americano. Tyrese se anima, relembrando histórias de campo, enquanto Carol observa, incomodada. Quando percebe o interesse entre os dois, ela corta a conversa, sugerindo que deixem Michonne treinar sozinha e se afasta irritada. Do lado de fora, Herschel trabalha na terra enquanto Ellen cuida das crianças. Axel se aproxima tentando conversar, mas é recebido com desconfiança. Ele explica que não conhecia Thomas e não é como os outros prisioneiros. Apenas quer provar que pode ser confiável. Logo depois, Rick, Dale e Tyrese aparecem, chamando Axel para ajudar numa varredura no bloco A. Ellen decide ir junto, deixando os filhos com Carol e Andrea. O grupo entra com cautela. O corredor está silencioso, cheirando a ferrugem e sangue velho. Encontram apenas um zumbi destruído e seguem em frente, evitando tiros para não atrair mais. Em uma biblioteca abandonada, Rick comenta que Lori e Carol vão gostar daquele achado. De repente, Alan é atacado por um zumbi escondido. No susto, ele dispara, e o som ecoa pelos corredores. Rick espera em alerta, mas nenhum outro aparece. Eles decidem se separar. Rick, Axel e Alan seguem juntos, enquanto Tyrese e Dale exploram o outro lado. O que eles não percebem é que um zumbi ferido ainda rasteja pela biblioteca. Lentamente, ele se aproxima de Alan e o morde na perna. No outro corredor, Tyrese e Dale se deparam com uma porta marcada com o aviso Alta Voltagem. Ao abrirem, descobrem um enorme gerador, potente o bastante para abastecer toda a prisão. Era, sem dúvida, o dia de sorte deles. Mas a sorte muda de lado quando ouvem os gritos desesperados de Alan ecoando pelos corredores. Eles correm até o local e encontram Alan em pânico, debatendo-se e dizendo que está condenado. Rick tenta acalmá-lo, prometendo que vão encontrar uma solução. Com a ajuda de Axel, ele carrega Alan para fora dali. Pouco depois, Tyrese e Dale se juntam ao grupo e ajudam a arrastá-lo, enquanto Alan grita que está morto, embora implore para não morrer. No pátio, todos observam horrorizados a mordida em sua perna. Rick, decidido, diz que vai precisar tomar uma medida extrema para tentar salvá-lo. Uma mordida de zumbi significava uma sentença de morte, mas ele estava disposto a arriscar. Então, empunhando seu machado, Rick amputa a perna de Alan. Herschel chega nesse instante e, ao ver a cena, afirma que Rick fez tudo da forma errada. Mesmo assim, ele assume o controle, tratando o ferimento e improvisando um curativo com mechas do cabelo de Axel para conter o sangramento. Em seguida, levam Alan para dentro das celas. Andrea permanece ao lado de Alan, tentando confortá-lo e assegurando que ele vai sobreviver. Fraco, ele pede que Andrea e Dale cuidem de seus filhos gêmeos como se fossem deles. Carol também aparece para vê-lo, mas Alan está à beira da inconsciência. Ela se abala ao descobrir que Rick cortou a perna dele e, perturbada, sai em busca de Tyrese para desabafar. Enquanto isso, Tyrese está sozinho na academia, tentando distrair a mente jogando basquete. Michonne se aproxima,
puxa a conversa sobre esportes e, com um olhar insinuante, comenta que ele provavelmente é bom em muitas outras coisas além disso. Percebendo a atenção dele, Michonne decide ajudá-lo a aliviar o estresse. E o toca, se aproximando lentamente. Do lado de fora, Carol presencia a cena em silêncio, com lágrimas nos olhos. Mais tarde, naquela noite, Michonne é vista em sua cela, aparentemente conversando com alguém. Ela fala que as pessoas dali são boas e que não se importa em dormir trancada até que confiem nela. Afinal, consegue se virar sozinha. A conversa é interrompida quando Andrea entra e pergunta com quem ela está falando, já que não há ninguém mais ali. Michonne disfarça, nega qualquer coisa e diz que Andrea deve ter se confundido. Enquanto isso, Tyrese dorme profundamente. Carol, por outro lado, está acordada, inquieta com tudo o que presenciou e, em silêncio, tenta fazer o mesmo, mas Carol não consegue suportar a situação. Em prantos, ela abraça Tyrese e, entre soluços, pede que no dia seguinte ele arrume suas coisas e se mude para outra cela. Enquanto isso, Maggie e Glenn retornam ao Bloco C depois de passarem o dia juntos, em uma antiga sala de monitoramento desativada. Ao chegarem, encontram Herschel ainda acordado em sua cela. Ele conta que Alan foi mordido, o que deixa os dois apreensivos. Quando fica sozinho com a filha, Herschel, sempre guiado pela fé, comenta que o relacionamento dela com Glenn é um pecado. Mesmo assim, ele admite que não vai interferir, porque vê o quanto Maggie está feliz. Emocionada, ela agradece, dá um beijo no pai e se despede com um boa noite. Na manhã seguinte, Andrea acorda na cela de Rick, que está sendo tratado por Dale. Sua mão já apresenta uma melhora significativa. Ainda tem dificuldade para fechar o punho, mas a recuperação parece promissora. Ao sair, Rick vê Tyrese carregando suas coisas, deixando o quarto de Carol. Ele se aproxima dela e pergunta se está tudo bem. Chorando, Carol o abraça com força e admite que não. No pátio, Herschel finalmente aceita essa ajuda de Axel, que se mostra dedicado, arando a terra ao lado dele e de Billy, seu filho. Enquanto trabalham, Axel quebra o silêncio com uma reflexão. Ele diz que sempre se pergunta quem eram os zumbis antes da transformação. Se tinham famílias, empregos, se amavam alguém. Pensa se o processo de se tornar um deles dói, e conclui que talvez seja por isso que eles gemem tanto. Você largaria tudo por mim? Ele pergunta meio distraído, sem esperar resposta. Dentro da prisão, em outra cela, Alan continua desacordado. Ben e Billy, seus filhos, jogam cartas como se nada tivesse acontecido ao pai. Otis, que estava tomando conta deles, sai por um momento para ir ao banheiro. É quando Andrea e Dale entram para ver se está tudo bem. Ben, sem entender direito a gravidade da situação, apenas diz que o pai logo vai ficar com a mãe, Donna. Mais tarde, no refeitório, Lori e Carl tomam café da manhã quando Michonne aparece. Lori a convida para se juntar a eles. As duas ainda não tinham tido a chance de conversar. Aos poucos, começam a se conhecer melhor, e Lori pergunta com cuidado se Michonne tinha filhos antes de tudo isso. Percebendo a delicadeza do assunto, ela se desculpa, mas Michonne responde serenamente que está tudo bem. Conta que tinha 2 filhas, além de um namorado, pais, irmãos, um emprego, uma casa e uma vida inteira, tudo perdido agora. Nesse momento, Rick entra e se aproxima pedindo um favor. Carol e Tyrese tinham terminado. E agora, quem sabe, Carol pudesse conversar com alguém. Afinal, ela e Michonne tinham se tornado boas amigas. Enquanto isso, Carl fica aos cuidados de Maggie e Glenn, que acabaram de chegar para o café da manhã. No caminho, Rick comenta que Carol parecia bem abalada, mas o que ninguém esperava era o que vinha a seguir. Quando eles chegam na cela dela, a cena é devastadora. Sofia encolhida num canto e Carol caída no chão, desmaiada, com os pulsos cortados. Enquanto isso, Tyrese tenta se adaptar à nova cela. Michonne aparece e pergunta se ele vai mesmo ficar ali. Ele confirma. Diz que sim, mas que vai ficar sozinho. Só que Michonne se aproxima e solta. Você não tá fazendo nada para me afastar. E sem pensar 2 vezes o beija. Nesse momento, Rick chega para dar a pior notícia possível. O que aconteceu com Carol. E é aí que tudo faz sentido. O motivo dela ter tentado tirar a própria vida. Michonne corre para vê-la, e Rick, ainda abalado, solta que nunca imaginou que ela estivesse envolvida no meio dessa história. Ele começa a pressionar Tyrese, dizendo que Carol tá morrendo por culpa dele.
Tyrese, tomado pela raiva, agarra Rick e o empurra contra a parede, mandando ele calar a boca. Rick retruca, dizendo que tá tentando manter o grupo unido, enquanto Tyrese tá destruindo tudo. Que as pessoas já estão por um fio, basta uma faísca pra tudo desabar. E então Rick solta o golpe mais baixo. Perder a Julie não foi o bastante pra você entender isso? Tyrese fica em silêncio por um segundo e responde com um soco direto no rosto de Rick. O clima explodiu entre os dois. Tyrese sempre foi o braço direito de Rick, mas agora ambos estão no limite, e esse limite acaba de ser ultrapassado. Em vez de recuar, Rick parte para cima, acusando Tyrese de ter praticamente cortado os pulsos de Carol. Tyrese perde o controle. Acerta uma sequência de socos em Rick, gritando que ele enlouqueceu de vez. Rick, ensanguentado, devolve o olhar e rebate. Lembra exatamente de como Tyrese matou Chris a sangue frio, mas Tyrese não se arrepende. Ele tinha seus motivos e faria de novo se fosse preciso. A confusão atrai Glenn e Maggie, que correm até eles tentando acalmar a situação. Pedem que parem, que lembrem que são amigos. Mas é tarde demais. A tensão virou ódio. Tyrese agora inverte a acusação. Joga na cara de Rick o assassinato de Dexter, dizendo que ele mesmo quebrou sua própria regra. Quem mata, morre. Rick, ofegante, diz que fez o que precisava ser feito pelo bem de todos. Tyrese não acredita. Diz que Rick está se acostumando à barbárie, que talvez até tenha gostado de mutilar Allen. Isso é o estopim. Os dois voltam a trocar golpes com fúria. No meio da luta, Rick é lançado do andar de cima e despenca, batendo com força no chão. Tyrese tenta ajudá-lo, mas Rick o surpreende com um chute no rosto. Ambos estão exaustos, cobertos de sangue e ferimentos, estirados no chão. É nesse momento que Laurie aparece correndo e tenta socorrer Rick. Antes de sair, ele ainda grita para Tyrese que tudo o que fez foi pelo bem do grupo. Tyrese, no entanto, não quer mais saber. Está farto. A briga é interrompida por Andrea, que desce as escadas chorando. Allen está morto. Rick se levanta, encara a cena e, sem hesitar, dá um tiro na cabeça de Allen para impedir que ele se transforme. Herschel se aproxima e diz que Carol vai sobreviver. O corte não foi profundo. Ele ainda comenta que não teria conseguido salvá-la sem Michonne, que ajudou a conter o sangramento. Michonne, visivelmente abalada, carrega a culpa. Herschel tenta aliviar o peso sobre Rick, dizendo que ele não precisava ter atirado, que outra pessoa poderia ter feito aquilo. Mas Rick fica em silêncio. Quando Herschel tenta chamá-lo, Rick simplesmente desmaia. Horas depois, Rick desperta. Carol está ao seu lado, cuidando dele. Ele pergunta se ela está bem, e ela responde que sim. Ainda abalada, mas viva. Rick brinca dizendo que apagou por 26 horas e pergunta se ainda há zumbis lá fora, lembrando da última vez que acordou depois de um apagão desses. De repente, Carol o beija. Rick a afasta, surpreso. Ela diz que ele a defendeu e que isso lhe deu força para continuar. Rick entende o que ela sente, mas sabe que não pode corresponder. Não agora. Carol parece não se importar e sai em silêncio da cela. Rick se levanta ainda tonto e ao sair encontra Dale do lado de fora, observando tudo. Dale chama Rick para conversar na cela. Lá dentro, ele explica que Rick não é mais o líder do grupo. Diz que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, mas que simplesmente aconteceram. Agora, o grupo decidiu mudar. Resolveram criar um comitê, com 4 pessoas dividindo a liderança. Dale, Herschel, Tyrese e o próprio Rick. A escolha foi feita por todos, de forma coletiva. Depois de tudo o que o grupo passou, o caso com Thomas, o assassinato de Dexter e a mutilação de Allen, o medo e a tensão tomaram conta de todos. O confronto entre Rick e Tyrese só agravou a situação. Mesmo sem a amizade de antes, eles precisavam aprender a conviver novamente, pelo bem de todos. Do lado de fora, o resto do grupo tentava seguir a vida, semeando o campo, tentando reconstruir algum sinal de normalidade. Nesse momento, Tyrese se aproxima de Laurie e diz estar arrependido pelo que aconteceu, prometendo se entender com Rick quando tivesse oportunidade, contanto que Rick também desse o primeiro passo. Mas não demorou muito para isso acontecer. Rick aparece, acompanhado de Dale, e todos percebem que ele já sabe das mudanças na liderança. Ele admite que entende a decisão do grupo e reconhece que não está mais em condições de decidir tudo sozinho.
Para ele, a ideia de um comitê faz sentido. Tyrese reconhece tudo o que Rick fez pelo grupo, mas lembra que ele foi longe demais ao matar Dexter. Isso deixa o clima tenso novamente, e Rick responde que, embora saiba que foi errado pelas antigas leis, o mundo agora é outro. Tyrese insiste que eles não podem perder a humanidade, mas Rick argumenta que foi justamente por querer preservar o grupo que tomou aquela decisão. Ele acredita que, se ainda estivessem vagando pelas estradas, teriam perdido muito mais pessoas. Para ele, viver entre as criaturas não é humanidade. Rick acredita que o mundo mudou de forma irreversível. Não existe mais salvação, nem resgate, nem final feliz. Já fazia quase 1 ano desde o início do apocalipse, e nada tinha voltado a ser como antes. As leis antigas, segundo ele, não faziam mais sentido. O grupo precisava se adaptar, fazer o que fosse necessário para continuar vivo. Aquela antiga regra, a de que quem mata, morre, agora parecia uma ingenuidade. No mundo em que viviam, a realidade era outra. Quem mata, vive. Rick também lembra que ninguém sabe por que o apocalipse começou, mas que todos estão infectados. Qualquer pessoa que morresse voltaria como uma daquelas criaturas. Isso significava que, de certa forma, eles já estavam condenados. Viver agora era resistir em um mundo que já não era deles. O planeta pertencia aos mortos, e os vivos eram apenas exceções, sobreviventes deslocados em uma realidade que não fazia mais sentido. Para Rick, os monstros se tornaram o novo estado natural do mundo, e os humanos, as verdadeiras aberrações. Eles não eram mais simplesmente sobreviventes, eram os mortos-vivos. E é assim que, por enquanto, essa parte da história chega ao fim.